Fala seus traders, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de conteúdo e hoje eu vou falar sobre um indicador bem interessante que nem todo mundo conhece e nem todo mundo sabe utilizar, que é o MACD, tá? Então, se você entrou nesse vídeo para buscar um indicador que você pode utilizar no teu dia a dia, no teu operacional, então fica até o final para tu entender passo a passo como funciona. Antes de começar esse vídeo, já se inscreva aí no canal, acione o sininho das notificações e na descrição do vídeo tem meu Instagram, então me segue aí que é importante, beleza? Eu peguei algumas informações aqui do site da Nelogica, tá? Eu vou trazer aqui pra gente dar uma olhadinha, para explicar para vocês certinho como que funciona o indicador MACD. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí também o link da Nelogica, onde eu visualizei e li sobre isso. Então, primeira coisa, pessoal, o indicador MACD, ele é um indicador desenvolvido aí por Gerald Apple, tá? Embora sua utilização seja bastante difundida, nem todos conhecem suas verdadeiras características e desperdiçam uma ótima ferramenta técnica, tá? Então, o MACD é uma ferramenta técnica utilizada aí principalmente por traders da análise técnica e também, é claro, tem bastante traders grafistas que utilizam MACD para tomada de decisão, tá? Como nós operamos opções binárias e cada vela para nós faz toda a diferença, a gente não analisa uma macro, mas a gente analisa a micro tendência. Então o MACD tem que ser visto de uma forma um pouquinho diferente do que é o padrão dele, tá? Então, só para você entender a construção do MACD. Então, o MACD ele tem a construção de uma média exponencial de 26, tá? De 26 dias, a média exponencial de 12 dias e a média exponencial de 9 dias, tá? Que é a de 26 a média longa, a de 12 a média curta e a chamada de MACD a média 9, que é a linha de sinalização. A média 9 tem a função de, quando ela fazer o cruzamento da outra média, ele tem a função de identificar se é uma compra ou se é uma venda. Então, quando ele fazer o cruzamento tanto da média 26 do que da 12, ele está indicando uma posição de compra ou uma posição de venda, tá? Então, a média principal do MACD é a média 9, só para vocês entenderem, tá bom? Então, aqui tem até uma demonstração aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar mais perto aqui para vocês visualizarem. Tá aqui. Então, essa média azul é a média MACD, tá? E a média vermelha é a média móvel 26, tá bom? E quando um exemplo, né? A média azul ela acaba passando a média vermelha para baixo, ele acaba rompendo essa média para baixo, então está indicando uma posição de venda, está indicando que tem uma possível queda naquele momento, as próximas visualizações vai ser de queda, tá? E aqui para frente a gente também tem uma configuração de alta, onde o MACD ultrapassa a vela, a linha vermelha, tá? E ele indica uma possível compra, tá bom? Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas ó, vamos ver se vocês conseguem captar, tá? Aqui fez o cruzamento da média e realmente o gráfico em alta. Aqui fez o cruzamento da média para baixa e o gráfico em baixa, tá bom? Para vocês captar mais ou menos aí como funciona. Mas beleza, agora vamos lá para a Equioption, que eu quero mostrar para vocês na prática como que funciona e como que a gente pode utilizar no nosso operacional, no nosso dia a dia. Então, primeiramente, a gente vai adicionar um indicador. Então, você vai entrar nessa aba Indicadores, Popular e MACD, tá bom? E aqui está o padrão que já foi pré-estabelecido, a criação do próprio MACD. Então, período rápido 12, período lento 26 e período do sinal é o 9. Então eu vou aplicar aqui e onde ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui embaixo, nessa parte inferior do gráfico, tá? Como que a gente vai analisar as nossas possíveis entradas? Como que a gente vai analisar? Então, primeiramente, tá? A vela, o período 9, a gente vai colocar uma linha mais grossa para a gente visualizar no gráfico. Então, o período 9
essa linha azul, ela é o indicador para nós. Então ela vai indicar para nós para onde o gráfico tende a ir. Então, por exemplo, nessa região aqui, eu vou até traçar uma linha vertical aqui para vocês, para a gente analisar. Então é bem nessa região. Deixa eu ver se consigo traçar aqui dentro. Não vai dar. Então é bem nessa região, fez o cruzamento mostrando uma queda. E se a gente vendesse aqui, por exemplo, para 5 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, a gente ia finalizar com resultado positivo, tá? Aqui nessa região também, ó, bem aqui, mostrou para nós uma compra, tá? Se a gente mudasse para 5 minutos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente não teria ganho, tá bom? Mas ele mostra vários sinais e a gente pode visualizar as possibilidades. Só que tem um detalhe, aqui no gráfico acaba tendo igual como se fosse um histograma. No caso aqui, se a gente for mais perto aqui, vocês vão ver que vão ter algumas velinhas aqui, velas vermelhas e verde aqui, tá? Então, essa linha branca é uma linha de média, tá? E se tiver acima, as velas acima dessa média, significa que está fora do padrão, fora da média. Se tiver abaixo, está fora do padrão, fora da média, tá? Isso a gente utiliza muito, esse indicador que a gente chama de histograma. A gente utiliza tanto no índice, no dólar, no forex, tá? E aqui no MACD aqui da Equioptium vem junto, é como se fosse o MACD com o histograma, tá bom? E o que a gente pode visualizar? A gente pode visualizar a falta de força de vela, tá? Um exemplo aqui. Então a gente pode ver aqui claramente que nós temos uma queda. E aqui nas velas do MACD a gente está vendo que ela está em queda também, tá? Só que nesse momento aqui, vou circular para vocês, a gente visualiza o quê? Um padrão de falta de força de continuação de baixa, tá? Então ele já começou a mostrar para nós, desde essa vela aqui, que ele está tendo uma reversão. Olha só, está tendo uma reversão. E antes de fazer o cruzamento, a gente já consegue visualizar que ele tende a voltar, fazer uma correção ou pegar uma tendência de alta, tá bom? Então, quando você for utilizar, o que eu indico para você? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma base. Eu vou pegar essa parte do gráfico para dar um exemplo para vocês, tá? Então aqui, se a gente for visualizar, ela teve uma alta e depois ela teve uma baixa, tá? A correção dessa alta, beleza? E aqui no MACD a gente vê a indicação de alta, que realmente aconteceu lá em cima, e depois a indicação de baixa, que aqui ele teve essa indicação mais ou menos nessa região, e daqui em diante ele considerou uma baixa, tá bom? Agora, o que eu indico para vocês na hora da utilização do MACD, para vocês utilizarem a estratégia? Qual que é a estratégia? Quando vocês forem visualizar para fazer alguma operação, eu indico o seguinte: visualize primeiramente a força dessas velinhas, tá? Você viu que teve dois candles de força aqui, e esse candle já não teve tanta força, ele não rompeu o anterior. Então, ele estabilizou aqui. Então, significa que perca de força para continuação de alta, tá bom? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Ele teve uma confirmação para nós aqui de alta? Teve. A gente entraria aqui? Talvez não, tá? Não necessariamente. Você pode utilizar, sim, o cruzamento da média para tu fazer a tua entrada, mas o que eu indico para você sempre pegar na reversão. Por quê? Porque se ele está acima dessa linha aqui, que é a média, ele está fora do padrão e todo gráfico tende a voltar na média. Todo gráfico ele tende a voltar na média, então ele está fora do padrão. Então eu prefiro pegar ele na reversão e é o que eu indico você fazer também. Então ele fez essa alta aqui, perdeu a força, tá? Fechou, olha só, a próxima vela menor, a próxima menor. Eu tentaria já fechar uma venda já mais ou menos nesse segundo candle aqui, uma venda para quantos minutos? Para 2, 3 minutos. Isso você vai ter que avaliar a tua estratégia. Como a gente está vendo o gráfico de 1 minuto aqui, então eu acho que seria mais aceitável uma entrada aqui de venda para uns 2 minutos, tá?
mas teria que testar para ver qual é a melhor possibilidade, tá? E ele mostrou para nós aqui já nos candle, e aqui depois foi feito o cruzamento. O cruzamento foi feito nesse candle, tá? Se a gente mandasse para 2 minutos nesse candle, a gente tomaria um loss, tá bom? Se a gente mandasse aqui nesse candle no cruzamento, a gente pegaria um gain ou um empate, se mandasse para 2 minutos, e aqui a gente tomaria loss. Agora se a gente pegar na reversão, na correção do mercado, ele teve a alta, ele vai ter que corrigir, né? Então ele teve a alta, não teve mais força, e a gente entra vendido para a próxima. Vê que ele não tem força aqui, ó. A gente entra vendido para a próxima, tá? Entra vendido para a próxima. Então a possibilidade de você fazer entrada com esse indicador é tanto no cruzamento da média, quanto você visualizar essas velas pequenas que eu chamo de histograma, tá? Eu não sei o nome que é aí que coloca aqui, mas a gente conhece como histograma. Quando a gente opera índice e dólar ou forex, a gente chama esse indicador de histograma, tá bom? E você pode visualizar que em vários momentos aqui no gráfico vai ter oportunidades, tá? Vários momentos aqui no gráfico, tá? Principalmente aqui, ó, quando ele tem uma alta, tá? Quando o gráfico tem uma alta, ele tende a voltar ao normal, e a gente consegue visualizar aqui, ó, aqui estabilizou, aqui perca de força, e aqui marcou o sinal para nós. Eu acho que as médias acaba atrasando um pouco o sinal, então a gente começa a visualizar que essas velas estão ficando menor e as médias estão se encontrando mais, ó, elas estão ficando mais rente uma da outra. Então nesse momento a gente tem que ficar esperto para fazer a nossa entrada, tá bom? Então essas são algumas dicas para você utilizar o indicador MACD. O que eu recomendo? Estude, pratique, vê se realmente funciona para você. Estratégia é uma coisa que tem pessoas que acabam gostando, tem pessoas que acabam não gostando. Para algumas pessoas dá um resultado bem positivo, para outras não, tá? Então eu recomendo que você visualize e entenda se é para você ou não essa estratégia. E se você testar, volte aqui e deixe nos comentários o que você achou da estratégia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Fique com esse vídeo, dá o like, compartilhe e também não deixe de se inscrever no canal e não perder mais conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.